Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um workshop do nosso Cartel Niterói para leituras de textos psicanalíticos, textos fundadores do trabalho da psicanálise, principalmente aqueles que são escritos por Sigmund Freud nessa fase das nossas leituras. O Cartel Niterói ele faz parte do Instituto de Saúde Mental e do Comportamento e reúne pessoas em Niterói para fazer leituras de textos psicanalíticos. E você é o nosso convidado. Nós estamos aqui em mais um vídeo de apresentação, mais um workshop, como nós estamos chamando, para fazermos a leitura de mais um texto fundador, que é tão importante para a história da psicanálise. E eu gostaria que você pudesse, então, se debruçar sobre essa ideia e, se você se sentir desejoso de fazer um percurso de formação psicanalítica, tem aqui embaixo na descrição do vídeo o link para um formulário. Você preenche o formulário e nós passaremos a manter contato contigo com os eventos do nosso Cartel Niterói. O cartel se reúne todas as segundas-feiras, às 20 horas. E temos tido reuniões através de uma plataforma de vídeos que é o Google Meet. E você pode se inscrever e a gente já incluir você nos nossos grupos de relacionamento. O cartel ele tem uma definição. Você também encontra a definição sobre o nosso cartel no meu blog pessoal. Ali tem a definição correta sobre o que é o cartel, como que ele funciona e qual é o nível de participação que cada um pode ter. No nosso caso, nós não temos um nível de pessoas mais esclarecidas e pessoas menos esclarecidas. Todos nós somos aprendizes dessa técnica, dessa teoria, que é a psicanálise, que tem trazido grandes contribuições para a vida humana. Bom, o nosso texto de hoje é um dos textos mais procurados para se compreender a psicanálise. É um texto escrito em 1901, portanto, logo no início da divulgação da teoria psicanalítica, que vai falar sobre um dos sintomas mais interessantes da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia, que é aquele costume de esquecer o nome de uma pessoa quando você está conversando, de você sair de casa, será que eu esqueci a janela fechada? Aí você tem que voltar para lembrar, para verificar se você estava correto. Sabe, esses pequenos atos que acontecem no nosso dia a dia e que a gente acha que é bobagem, mas que para a psicanálise tem um grande significado. E Freud, então, reúne textos, experiências, relatos que ele vai colecionando ao longo do tempo sobre esses acontecimentos, tanto na vida dele, quanto na vida de familiares, de pessoas da sociedade, de seus pacientes e também de seus alunos e pessoas conhecidas. Então, vamos explorar a psicopatologia da vida cotidiana, como que Freud apresenta esse fenômeno do nosso dia a dia para nós compreendermos também alguns aspectos da nossa psique, da estrutura consciente e também da relação com o inconsciente. Então, é um livro que foi escrito por Freud. Ele começou como um livro pequeno e foi lançado assim para divulgar a teoria psicanalítica de maneira que ela se tornasse mais popularizada. E realmente se tornou um best-seller. Muitas pessoas leram esse texto, não só como no sentido de conhecer a teoria psicanalítica, mas muito mais para conhecer a si mesmo
e aqueles que liam naquela época, e até hoje, quem lê esse texto, se sente identificado com alguns fatos que são relatados ali. Todos nós, quem nunca esqueceu de algo, esqueceu de um fato, teve aquela sensação de déjà vu? Você já passou por isso? Olha, eu diversas vezes, e acredito que todo mundo já teve esse tipo de experiência. Então, nesse livro, Freud procura analisar os mecanismos psíquicos presentes nos lapsos de memória, nessas situações corriqueiras que envolvem erros, equívocos, descuidos, lapsos de memória que acontecem cotidianamente. É muito comum no nosso dia a dia. Muitas vezes, esses atos, que ele chama de atos falhos, são vistos com muito bom humor. Até gostamos de verificar esses fatos acontecendo. Os poetas lidam com isso de maneira muito peculiar. Mas, para a psicanálise, eles revelam os mecanismos inconscientes presentes na nossa vida cotidiana. Então, desde a publicação da Interpretação dos Sonhos, que foi feita em 1900, Freud começou, então, a reunir anotações, relatos, experiências que vão ajudá-lo na produção das próximas obras. E a primeira delas é exatamente essa obra que estamos analisando hoje, que é a Psicopatologia da Vida Cotidiana. E também esses relatos, essa coletânea de textos, de apontamentos, vão estar presentes na obra chamada Os Cistes e a Sua Relação com o Inconsciente e os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Essa obra apareceu primeiramente sob a forma de artigos. Freud publicou vários artigos sobre esses assuntos. Ele até cita alguns no texto dele. E, posteriormente, ele faz essa coletânea de artigos e prepara um livro. Esse livro ele recebeu várias edições. Alguns teóricos entendem que foram feitas 10 edições desse livro. E a cada edição, Freud acrescentou novos relatos, novos acontecimentos, de tal maneira que a edição final, que é de 1924, já reunia cerca de 300 casos escritos por Freud, relatados por Freud. E o livro foi muito importante, realmente, para a popularização da psicanálise e a divulgação da teoria psicanalítica. Freud mesmo conta que, em uma das viagens que ele faz, ele encontra um passageiro lendo o livro de forma curiosa e ele se sente muito satisfeito, porque não se tratava nem de um médico, nem de um psicoterapeuta. Era uma pessoa comum lendo o texto. Isso demonstra como que a psicanálise acabou levantando o interesse de muitas pessoas que queriam saber mais sobre si, entender os fenômenos da sua própria psique. Freud ele começou a perceber, a partir da análise do seu próprio comportamento, alguns críticos falam do seu trabalho de autoanálise e também do comportamento dos seus pacientes, que existiam aquilo que ele chamou de pequenos deslizes do inconsciente. A palavra deslizes ela deve entrar, inclusive, com aspas, porque não são deslizes, elas são manifestações de alguns fenômenos que estão lá recalcados no nosso inconsciente. Entre esses deslizes, ele cita esquecimento de nomes, a troca de nomes, outros lapsos de memória, lapsos de escrita, que apontavam para conteúdos reprimidos, que pareciam que estavam esquecidos. Ou seja, o inconsciente se manifesta não apenas através dos sintomas neuróticos, como ele apresentou muito propriamente nos artigos anteriores, mas também não se manifesta tão somente nos sonhos,
como ele escreveu no livro anterior. Ele também se manifesta nos lapsos de memória, nesses fatos que estão relacionados à nossa vida diária. Dito de outro modo, o inconsciente se manifesta não só durante o ato analítico, durante a psicoterapia, mas na vida cotidiana e em nossos relacionamentos. Os atos falhos, portanto, eles correspondem a pequenos deslizes que, segundo Freud, não são acidentais, mas expressam conteúdos reprimidos pelo inconsciente. Os erros não são meros erros, eles são revelações do inconsciente. Eles não são produtos do acaso, mas manifestações de desejos ocultos. E ao tratar dos atos falhos a partir do viés da psicopatologia, que é um ramo da psiquiatria, Freud dá a entender que esses fenômenos são sintomas que estão relacionados com a vida, mas não com a doença, não com um problema, mas como uma normalidade da vida. A vida normal, ela possui uma psicopatologia, que são as manifestações do inconsciente. Eles não são fatos negativos ou uma enfermidade, mas expressões que evidenciam a presença do inconsciente nos nossos laços sociais, nas nossas relações. E quando deixamos de falar parcialmente de algo para as pessoas com quem nos relacionamos, isso pode revelar uma tentativa de se proteger, ou mesmo de proteger alguma situação, ou até mesmo o outro de algum infortúnio. É importante a gente notar que essas ações, elas são sempre marcadas por uma certa intencionalidade. Quando, então, isso acontece, o que está de fato acontecendo aqui é um reforço de que as manifestações indesejadas, aquilo que nós afastamos de nossa consciência, pode emergir indiretamente sobre outras manifestações, inclusive os atos falhos. Nesse sentido, os fenômenos psíquicos não são aleatórios, mas têm causas e significados identificáveis. Todo esquecimento tem uma motivação inconsciente, visto que o inconsciente nunca descansa, não tem repouso. Ele sempre encontra meios de se manifestar. E nos atos falhos, o desejo inconsciente se realiza de uma forma mais evidente ainda. Para Freud, o esquecimento de um nome ou de um fato revela que algo está acontecendo nessa relação entre as manifestações inconscientes que querem chegar à consciência. Isso se põe a serviço de alguma coisa que está ali sendo interpelada, sendo chamada a nossa atenção. E se dá, como Freud diz, com uma certa cautela ante o perigo de que essa manifestação venha sucumbir a um desejo momentâneo. Diz ele, assim, o ato falho adquire uma função útil, voltando a nós mesmos, damos razão àquela corrente interna que antes pôde se manifestar apenas como um lapso, um esquecimento, uma impotência psíquica. Está na página 20 do livro que estamos utilizando, da editora Companhia das Letras. O livro ele está dividido em capítulos que analisam diferentes formas de atos falhos, ilustradas por exemplos retirados da vida cotidiana e da prática clínica, no dia a dia das pessoas que estão envolvidas no tratamento com o próprio Freud. E ele demonstra como que esquecimento de nomes, lapsos de linguagem
e enganos diversos revelam desejos, conflitos internos e conteúdos reprimidos. Dentre os muitos exemplos analisados, Freud se ocupa do esquecimento de nomes. Ele mesmo praticou isso. Ele fala dos lapsos de linguagem, de palavras que são trocadas, como o caso de um orador de uma assembleia política, que ao abrir a assembleia disse que ela estava se encerrando. Na verdade, ele estava com o desejo de que aquela assembleia terminasse logo. O fato chamou a atenção de todos, causou muita gargalhada no auditório, mas, na verdade, para o psicanalista de plantão, aquilo revelava o seu desejo oculto de que aquela assembleia fosse logo encerrada. Também Freud cita casos de perda de objeto, de erros de escrita, de superstições, de crenças e aquela famosa sensação de déjà vu, aquilo que eu já vi anteriormente, eu acho que eu já vi isso antes. Também aquela sensação de déjà raconté, que é o já contado, eu acho que eu já ouvi isso, eu já ouvi essa história, aquilo que está relacionado ao que Freud chamou de falso reconhecimento. Essas manifestações revelam pensamentos e impulsos reprimidos que estão alojados no inconsciente e que se fazem sentir de modo consciente. Não é fantasia, não é mágica, nem uma experiência fora dessa relação inconsciente-consciente. A dificuldade em lembrar de certos nomes pode estar relacionada a experiências traumáticas ou associações reprimidas. Sabe aquela situação que quando você está com alguém e chama pelo nome de outra pessoa que não está ali, ou uma pessoa que você quer esquecer? Então, é isso que Freud está aqui preocupado. Palavras trocadas ou ditas de forma errada podem revelar desejos inconscientes. Muitas vezes, perder um objeto tem um significado psicológico ligado ao desejo de se afastar de algo ou de alguém. Um erro ao escrever pode ser uma forma de expressão desses conteúdos inconscientes, que é um fervilhar de possibilidades que estão ali reprimidas nesse campo da nossa personalidade, de nossa psique, que nós não temos acesso. A sensação de déjà vu, por exemplo, pode estar relacionada a uma experiência que você já vivenciou e que aquilo traz algumas lembranças boas ou ruins e que você está ali deixando ela alojada lá no seu inconsciente e há uma semelhança, algo da sua memória traz essa relação com aquilo que você já viveu. Freud escreve assim: fica claro assim que as pessoas costumam dar ao lapso verbal e a outros atos falhos a mesma interpretação que defendo neste livro, mesmo quando não endossam esta concepção na teoria e quando, no que toca à sua própria pessoa, não se inclinam a dispensar comodidade ligada à tolerância a atos falhos. É isso que acontece conosco. Embora a gente até ache que isso é normal, eles nos incomodam. Mas por que eu falei esse nome? Por que eu troquei essa palavra por outra? Por que eu falei isso? Então, mesmo que você não concorde com a teoria psicanalítica, é um fato de que as ideias estão sempre convergindo para algo que nós não entendemos e que está ali recalcado no nosso inconsciente. O livro usa uma linguagem de fácil compreensão. É uma linguagem popular. É de fácil acesso para pessoas simples. O livro explora a maneira como podemos compreender aquilo que não parece lógico à nossa consciência, mas que pode ser compreendido a partir de uma outra maneira, a partir de outros mecanismos, que são os mecanismos do inconsciente. Aquilo que parece
absurdo para a minha consciência tem explicação lá no meu inconsciente. Com isso, Freud introduz uma noção nova na sua teoria psicanalítica. É a noção do determinismo psíquico, ou seja, é o fato de que os processos mentais são determinados por acontecimentos anteriores, cujo conteúdo ficou recalcado lá no inconsciente. Os atos falhos, portanto, têm uma motivação oculta. E isso requer de nós uma análise mais cuidadosa, mais atenta, principalmente quando eles são apresentados no processo terapêutico, no set psicanalítico. Tem um texto já no finalzinho, na última página do livro, que ele diz assim: quando comparamos as investigações dos atos falhos aos produtos das psiconeuroses, aos sintomas neuróticos, adquirem significado e suporte duas afirmações que frequentemente se repetem. Olha o que ele diz: que é fluida a fronteira entre o normal e o anormal em questões neuróticas. Ele, na tradução que eu usei, usa a expressão nervosas. A neurose, ela vagueia entre essa noção entre o que é normal e o que é anormal. E a outra definição, somos todos um pouco neuróticos, nervosos. Quem nunca passou por um ato falho? Isso é um sintoma de que todos nós temos alguma neurose. E é isso que nos faz pessoas normais. Se você tem esses sintomas, considere-se uma pessoa normal. Então, dessa forma, a obra Psicopatologia da Vida Cotidiana contribui para a compreensão da terapia psicanalítica, da teoria psicanalítica, ao demonstrar como que o inconsciente atua no nosso dia a dia, como que ele está presente, como que ele orienta as nossas ações, como que ele interfere na nossa consciência, na percepção da realidade. A obra, então, amplia o campo da psicanálise para além da clínica, para além dos sonhos, para além das manifestações que são ali suscitadas no trabalho analítico. Mostra que fenômenos simples podem ter significados profundos na nossa vida. A última menção do livro, a última frase do livro, tem algo que precisa ser conhecido por nós. O livro se encerra com uma definição bastante esclarecedora desse conteúdo que Freud apresenta. Freud diz assim: mas a característica comum, tanto aos mais leves como aos mais graves casos, da qual também participam os atos falhos e casuais, está em que os fenômenos podem ser relacionados a um material psíquico incompletamente suprimido, que, embora afastado da consciência, não foi privado de toda a capacidade de se expressar. O inconsciente está ali, dizendo que ele existe e que ele precisa ser trazido à consciência. Claro que se você puder fazer isso dentro de um trabalho analítico, muito melhor, não é? Quando você faz isso orientado por um psicoterapeuta. O livro, então, é fundamental para a psicanálise clínica, mas também ele é fundamental para a compreensão da condição humana, do comportamento humano, dessa relação entre consciência e inconsciência. Psicólogos, psicanalistas e pessoas comuns em geral que são interessadas nesses campos de investigação podem se beneficiar dessas ideias que estão presentes neste livro. É um livro fantástico, vale a pena ser lido, vale a pena ser investigado. A obra mostra como que a psicanálise surgiu e foi construída
não como uma técnica propriamente voltada para a investigação de um fenômeno visível, mas para que ela pudesse também ser aplicada à vida cotidiana. Deixa eu ressaltar aqui: a psicanálise envolve uma técnica, mas não somente isso, ela também está ligada à nossa vida cotidiana, demonstrando que mesmo pequenos erros, mesmo pequenos esquecimentos, têm um significado e podem revelar aspectos inconscientes. Nesse texto, Freud reforça sua tese de que nada na psique ocorre por acaso e que o inconsciente se expressa de maneiras sutis, mas que são perfeitamente detectáveis. E então, você gostou dessa avaliação? Espero que sim. Espero que tenha contribuído para você ampliar o seu conhecimento. Volto a convidar você, se quiser conhecer o nosso cartel, é só se inscrever no canal e usando o formulário que está ali, dê o seu like, siga-me nas redes sociais e muitas outras ideias a gente tem compartilhado aqui. Você pode explorar o nosso canal e encontrar outros textos de Freud que foram lidos, outras questões levantadas, e isso vai ajudar você a ampliar o seu horizonte, o seu conhecimento sobre aquilo que a gente se propõe a fazer. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.